Politizar a religião e religionizar a política é a pior maneira de distorcer o propósito e destruir a essência das duas. Acompanhe a resenha do livro Política, o que você precisa saber. Nos últimos 4 anos, houve uma acalorada participação de cristãos no debate político. E, sinceramente, muitas vezes eu senti vergonha do que foi chamado de cristão neste cenário. E, infelizmente, as consequências dessa mistura, o pior da política com o pior da religião, ainda ficarão um bom tempo suscitando atritos. Este livro, lançado em 2022 pela Casa Publicadora Brasileira, resume a visão da Igreja Adventista sobre a política. Eu achei a ideia muito oportuna. Por que, mais do que nunca, nós precisamos discutir uma teologia sobre política? Porque o nome de Deus tem sido usado para justificar políticas injustas, violentas, que nada tem a ver com o caráter do Deus que nós professamos. O envolvimento insensato do cristão com a política pode manchar o Evangelho. Então, como os cristãos devem se envolver com política? Ou não devemos nos envolver? O melhor é sermos isentões, ou irmos para outro extremo, nos tornarmos torcedores de políticos, defendendo-os custe o que custar. Este livro traz o conhecimento que pode nos direcionar a uma postura política mais sábia e coerente com os nossos princípios cristãos. O objetivo não é simplesmente definir política ou historiar o pensamento da igreja sobre o tema, mas levar o leitor a refletir sobre o assunto, a discernir padrões, avaliar ideologias, perceber implicações, votar mais conscientemente. O livro é dividido em 7 capítulos, ele é bem fininho e os capítulos são a invenção da política, a política na Bíblia, a visão adventista, a teologia do poder, a política da religião, a batalha dos impérios e a filosofia da história. Mas voltemos à pergunta: como os cristãos deveriam se envolver com a política? Wayne Grudem é um teólogo bem conhecido por sua teologia sistemática, citado aqui neste livro. Escreveu um outro livro sobre a visão bíblica a respeito da política. E ele destacou 5 pontos de vista errados sobre o cristão e a política. Eu vou ler para vocês. São pontos de vista errados. Primeiro, o governo deveria obrigar a religião. Segundo, o governo deveria excluir a religião. Terceiro, todos os governos são maus e demoníacos. Quarto, faça evangelismo e não política. 5, faça política e não evangelismo. Você prestou atenção se você abriga algum desses pontos de vista? Você concorda com algum deles? Uma ideia que ficou muito clara para mim é o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, política serve para um propósito, religião serve para outro. Então o melhor é nós não misturarmos as coisas. A Igreja Adventista não compactua com a união entre Estado e religião, ainda que a igreja possa cooperar com ações envolvendo o governo. Religião e política formam uma mistura explosiva. E eu acrescento, os restos dessa explosão são radioativos, ficam por muito tempo causando sérios problemas. A Igreja Adventista não estimula a alienação política de seus membros, nem impõe em quem estes devam votar. Cada membro tem o seu direito respeitado de votar conforme a sua consciência. E isso me lembra até algo que eu ouvi muito nessas últimas eleições. Cristão não pode ser de esquerda. Gente, não misturem as coisas. Cristão não pode fazer mal para o próximo, não pode matar, não pode roubar, mas votar. Cada um vota conforme a sua interpretação. Cada um vota conforme se acha representado. E a igreja não impõe nenhum espectro político aos seus membros. Nós somos livres para votar em quem nós mais nos identificarmos. E ao fazer isso, nós não temos o direito de rotular o outro
como menos cristão por votar de uma forma que nós não concordamos. E direita e esquerda não são termos da religião, são termos da política e muito arcaicos e generalistas, por sinal. Vamos parar de trazer termos da política para dentro da nossa fé. Cristão progressista, cristão conservador, por favor. Existe eleitor progressista, eleitor conservador. Cristão é seguidor de Jesus, é só isso. Na Bíblia eu nunca encontrei nenhuma classificação de cristão conservador, cristão isso ou aquilo. Só existe um tipo, aquele que segue a Jesus. Outro pressuposto que a Igreja Adventista acredita é na importância da política. A política é necessária e justamente por um motivo religioso. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós precisamos de organização. Uma quantidade tão grande de pessoas precisa de alguma forma de organização com regras, ordem e liderança. Imagine se cada um fosse para onde desejasse e fizesse o que bem entendesse. Nós teríamos um verdadeiro caos social. Se o mundo organizado já é tremendamente injusto e violento, com profundas desigualdades sociais, sem estrutura organizacional, a situação seria muito pior. Ainda que problemática, a política é necessária. Já ouvi o argumento de que não devemos nos envolver com política porque nós não somos desse mundo. Nós cremos que iremos para o céu, mas nós vivemos na terra. Por enquanto nós estamos aqui e enquanto vivemos aqui, precisamos sim da política. Devemos valorizar os governos e as boas iniciativas terrenas. Deus nos deu um só planeta para administrar, uma só humanidade para cuidar e uma única vida para fazer florescer. Façamos o melhor pelo ambiente, as pessoas e o trabalho. Quando o assunto é política, naturalmente surge a palavra ideologia. Você sabe o que é ideologia? Com seu caráter cultural, político e apologético, ideologia é um conjunto de pressuposições, crenças e expectativas que guia um grupo e justifica ações e comportamentos. Ideologia é um amplo sistema de ideias que serve de base para moldar e validar caminhos políticos e arranjos sociais. Ou seja, todos nós temos ideologia. Ideologias estão presentes em todos os discursos, práticas, rotinas do dia a dia, concepções políticas, e nenhuma ideologia política é cristã, nenhuma. Em todas as ideologias nós encontraremos pontos que destoam de algum princípio que acreditamos. A questão maior não é o nome do regime, mas sua justiça, seus valores, seu respeito pela autoridade suprema, sua capacidade de promover o bem-estar do povo. Não devemos nos apegar a rótulos ou a figuras políticas, mas defendermos posturas que condizem com a nossa fé. Por exemplo, a valorização da vida, que inclui a proteção à vida em todas as suas fases, que envolve principalmente o pacifismo. Eu não sei se todas as igrejas cristãs são adeptas ao pacifismo, mas esta é a postura oficial da Igreja Adventista. E isso devido a seu entendimento sobre quem foi Jesus. Mesmo sendo revolucionário no que fez, o fato é que Jesus não usou a agressão para promover o reino de Deus. Seu objetivo era uma transformação pacífica. A estratégia da não violência era mais do que um ideal utópico. Ele foi alvo de violência, mas não a praticou. Optar conscientemente pela paz pode ser uma resposta política. Nós adventistas nos orgulhamos muito de histórias de pessoas como Desmond Doss, Franz Hazel, John Wayne. Eu tenho até aqui o livro do Desmond Doss, Soldado Desarmado, inclusive tem filme sobre este livro. Desmond Doss, ele foi convocado para a guerra e escolheu uma postura pacífica. Ele se recusou a pegar em armas. Franz Hazel, quando convocado pelo exército alemão, ele passou a guerra toda com uma arma fake. E John Wayne,
do livro Um Justo entre as Nações foi um holandês que lutou salvando vidas de vários judeus e outros perseguidos por Hitler sem portar nenhuma arma. Guerra e retaliação não combinam com o cristianismo. O nosso compromisso é com a paz. A resistência não violenta ao mal é um pressuposto da vida de Jesus, que tinha compromisso com a paz e não a retaliação. Nós precisamos buscar a paz em todos os nossos contextos, inclusive ao defendermos nossas ideias no ambiente virtual. No mundo polarizado de hoje, os ataques e insultos se tornaram ainda mais comuns no contexto religioso. O pior é que alguns celebram grosserias dos outros, especialmente do mundo político, como se isso fosse parte da religião e da fé que Jesus entregou aos santos. Outra bandeira que tem coerência com o cristianismo é a justiça social. Nessa parte, o autor até citou Neemias, que foi um homem envolvido diretamente com política. Neemias inspirou a confiança e o patriotismo do povo. O resultado foi um passo importante na normalização da vida na cidade. Ao saber que os mais pobres estavam sendo explorados pelos mais ricos, ele ficou muito irritado, como você pode conferir em Neemias capítulo 5, verso 6. Nosso país é muito desigual e todas as iniciativas do governo que possam amenizar desigualdades concordam com a máxima de Jesus de fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. No entendimento adventista, a legitimidade dos governos não os coloca acima das críticas. Em linha com os profetas bíblicos, Ellen White denunciou a desigualdade e defendeu a justiça, valorizando aqueles que vivem à margem da sociedade, como os pobres, os migrantes e os afro-americanos. O autor ressalta que o presente é muito desigual, porém o futuro deveria ser mais igual, e promover a justiça e a igualdade seria um bom começo. Inclusive, é sábio apoiarmos a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso é bíblico. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus e em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que mulheres são menos imagem de Deus do que homens. A liberdade é outra questão política defendida pela Igreja Adventista. Nossa visão da liberdade nasce do próprio caráter de Deus, que age com base no amor. Deus respeita o livre-arbítrio e não força a consciência da pessoa. O amor garante a liberdade. Enquanto os governos usam a força física e a guerra para garantir sua vitória e assegurar seu poder, o reino de Cristo usa o princípio do amor, da paz e das verdades espirituais. É importante destacar que quando estamos defendendo a liberdade, não estamos defendendo apenas a nossa liberdade religiosa. Assim como nós, os outros cidadãos também têm o direito de escolher acreditar em outras divindades, ter outros valores ou até mesmo não ter nenhuma crença religiosa. Às vezes eu reparo no discurso de liberdade de alguns cristãos como se só eles fossem dignos de ter essa liberdade. Os próprios atores políticos que defendem a liberdade religiosa correm o risco de impor um padrão de religião que ameaça destruir essa liberdade. Você tem o direito de exercer a sua fé assim como o outro, ainda que ele não acredite nos mesmos valores que você, ele também é livre. Na diferença, nós precisamos aprender a respeitar a liberdade do outro. Não podemos usar a força do Estado para impor dogmas da nossa fé como leis e decretos. Eu gostei bastante dessa leitura, é um livro bem escrito, relativamente bem referenciado. Esta é uma leitura muito pertinente porque funciona como uma introdução à política pela ótica adventista. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Isso ajuda a aumentar o alcance do nosso canal. Obrigada por apoiar este projeto de leitura e nos vemos em um próximo livro.